Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Rolinho de Fruta com a Ju. Aqui nesse canal a gente fala sobre como você pode inserir o doce do bem aí na sua casa. E quero dizer, antes de qualquer coisa aqui, que saúde é prevenção. E nesse episódio especial a gente vai falar das infinitas possibilidades que temos para a gente criar alimentos mais saudáveis para o nosso corpo, usando o processo de secagem, que é a famosa desidratação de alimentos. E já já a gente vai falar sobre esse processo de conservação dos alimentos e por que eles podem nos ajudar a criar alimentos para sua família, mudar a sua alimentação para algo mais saudável, claro, usando uma linha de alimentos saudáveis. Quando eu digo que saúde é prevenção, o meu maior alerta é principalmente para os doces. Eu vejo muita gente fazendo aqueles doces funcionais e a gente pode estar decorando, ao invés de utilizar guloseimas, coisas com açúcar, a gente pode estar decorando com as frutas desidratadas, o que fica lindo, é um casamento perfeito, bolo funcional e decoração com as frutas secas. Só que as frutas secas feitas por a gente, né? Não é aquela fruta seca que a gente compra no mercado, damasco, passa. Não, eu tô falando de frutas lindas que a gente faz dentro da nossa própria casa. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu tô com várias frutinhas aqui que eu acabei de fazer. O cheiro, gente, é muito bom, porque quando a gente seca a nossa fruta, a gente não só concentra o açúcar natural da fruta, muita gente fala assim, Ju, mas aí tem o açúcar da fruta, que é a frutose, gente, isso aqui é uma maravilha. Ainda bem que a gente reduz, retira a água e o que fica realmente é o açúcar natural da fruta, mas aqui também contém as fibras, as vitaminas, os minerais, é maravilhoso. Então, essa laranjinha aqui, ó, além de ser muito aromática, gostosa, um snack perfeito para comer a qualquer momento do dia, você pode estar usando para decoração dos doces funcionais. Então, se você faz aquele bolo maravilhoso, todo funcional, sem açúcar, você pode estar usando as rodelas cítricas para decorar o seu bolo. Assim como você pode também fazer outras opções, não só as rodelas cítricas, mas eu estou aqui também com a maçãzinha tingida. E aí a gente vai tingir de forma natural, né, minha gente? A gente não vai utilizar corante, porque o corante também faz muito mal para o nosso corpo. Então aqui eu tenho aqui a maçãzinha que você pode tingir com beterraba, com framboesa, com suco de laranja, com cúrcuma para ficar amarelinho. Então olha quantas possibilidades você tem, tá? Então tô aqui ó com maçãzinha. Tô só com alguns exemplos, tá? Kiwi também fica lindo para utilizar na decoração. E aí muita gente está acostumada a comprar kiwi para decorar doce, aquele kiwi cristalizado, que é o que vende nas lojas de produtos naturais. É completamente diferente, tá? Esse aqui não é doce, ele é azedinho, o sabor natural do kiwi. Então aquela fruta que é azeda, quando seca, ela vai concentrar o sabor. Então se o kiwi tá azedinho, ele desidratado vai permanecer azedinho, tá? Se você come um kiwi doce, desidratado, é porque ele tem açúcar. A não ser que seja aquele kiwi gold. O kiwi gold é um kiwi amarelinho, vou colocar aqui a fotinho dele. Ele é um kiwi mais adocicado. Então ele sim, ele fica um sabor mais docinho, mesmo assim tem um azedinho no fundo. Então não confundam. Abacaxi lindão, olha que lindo, gente, para decorar bolo, torta também. Comer como snack é o favorito aí de todos os meus clientes, é o abacaxi desidratado. Moranguinho também fica lindo. O morango é a mesma coisa. O morango que você encontra em lojas a granel é um morango cristalizado. E o pior é que as pessoas vendem como um morango desidratado, sem açúcar. É falta de informação. Os próprios vendedores não sabem. Eles recebem como fruta desidratada e vendem como fruta desidratada sem adição de nada e leva açúcar, tá? Então, se o morango, que é azedinho, você comer um morango desidratado doce, ele com certeza levou açúcar. Esse moranguinho aqui desidratado, gente, olha só, fica lindinho, lindo para decoração de bolo, de tortas funcionais, de pratos da alta gastronomia, drinks, o que mais? Para você comer como um snack, para você decorar chocolates, pirulitos ou malte, é uma infinidade de possibilidades que você pode fazer com esse moranguinho, além de utilizar para chá, né? Olha só que delícia, muito cheiroso, ó, gosto de morango. Então aí que começa a diversão, porque a gente está falando de um mundo de possibilidades infinitas. É ligar o modo criativo para que tudo comece e tenha um resultado final maravilhoso. Teve até uma aluna minha que mandou ontem, uma pessoa que está vendendo escaldapé com o sal grosso, as rodelas de laranja,
com as flores de jasmim, as flores aromáticas aí maravilhosas. Olha quanto produto interessante a gente consegue criar a partir das nossas frutas desidratadas. Agora imagina isso aí no seu negócio, quanto isso pode ser um diferencial para você se destacar aí na sua região, porque olha, essa laranjinha linda aqui dessa cor você não encontra para vender em qualquer lugar. Então é importante que você faça a sua própria fruta, que você tenha essa oportunidade de escolher o tamanho, a cor, a textura que você quer encontrar como resultado final. E gente, o povo está buscando mais alimentos saudáveis e com toda essa demanda de pessoas que estão buscando isso, eles também desejam alimentos que saciem o seu paladar e também chamem a atenção através da estética. Tem um grande amigo meu que falou assim para mim: Ju, a secagem dos alimentos existe desde o homem das cavernas, né? Que eles tiravam lá as frutas na pedra para secar ao sol, tiravam carnes, tiravam todos os alimentos para secar somente com a ação do vento e com a ação do sol direto na pedra. Mas o que você trouxe agora é uma estética diferente para aquilo que já existia. Então, na verdade, é isso aí. Como eu tenho essa veia artística aflorada, como eu nasci aí no meio de um ateliê de artes, eu comecei a explorar todo esse lado bonito das frutas, né? Como a gente extrair o melhor de cada alimento. Essa é a minha grande paixão. E sair do óbvio, né? Lógico que a minha grande motivação é que vocês aí comecem a ter uma alimentação mais saudável, mas também a gente pensar em formas de estética diferente para cada alimento que a gente for trabalhar. Vai dizer que essa maçãzinha não tá a coisa mais linda? Ainda pode ficar uma maçã aromática, né? Além da cor linda de forma completamente natural, a gente consegue colocar aromas também. Né? Então a gente consegue colocar não só frutas, mas temperos antes de fazer a secagem dos alimentos. Então, ó, delícia! Sabe aquela expressão comer com os olhos? É exatamente isso que você precisa causar no seu público para que ele tenha vontade, desejo de consumir aquilo que você está oferecendo para ele. Então, se você trabalha com esse público, trabalha com alimentos naturais, alimentos funcionais, cai dentro, gente, do processo de secagem de alimentos, que é um mundo de possibilidades. E isso serve também para os seus filhos, para as pessoas próximas a você, para as suas visitas, gente. Quem aí já não imaginou, ao invés de servir aquele bolo açucarado, né, com um cafezinho, não servir umas frutinhas lindas, um chazinho da tarde aqui, né, com umas frutas dessas aqui decorando a xicrinha para você degustar. É um carinho. Além de você estar recebendo bem, né, a pessoa está se sentindo especial, você está levando um alimento de qualidade para ela também. Quando eu não ligava muito para essas coisas, para esses assuntos de alimentação, de saúde, eu comia tudo isso, sabe? De bolo açucarado, né? Eu recebia as visitas com todo esse tipo de alimento, era até divertido. Mas como hoje eu busco ter uma alimentação que vai nutrir o meu corpo, que vai me trazer mais imunidade, né? Vamos aproveitar esse sabor natural das frutas que tem aí. Tanta fruta diferente pelo mundo todo. São frutas assim das mais variadas e cada hora eu conheço uma nova. Então imagina a quantidade de sabor, de cor, de textura que a gente pode explorar. Eu sei que mudar a alimentação é um trabalho muito árduo, incansável, né? Mas para você que está aqui comigo e me acompanha nas minhas redes sociais, já sabe o que a gente pode fazer, né? Sabe que a gente pode mudar tudo isso. Meu maior sonho, meu maior objetivo, o que eu mais quero é ver os pais das crianças, ao invés de dar aqueles produtos industrializados, danoninho, tudo pronto, é oferecer frutas in natura, sem nenhum tipo de químico ou açúcar, ou os docinhos naturais, né? O chamado doce do bem, que a gente faz aí, o rolinho de frutas, as próprias frutas desidratadas. E sabe qual é a diferença? Sabe o que isso vai fazer diferença na vida dessas crianças? Ela vai levar essa experiência gastronômica sensorial para o resto da vida. Bem, mas para a gente chegar lá, a gente precisa estudar, entender um pouco mais sobre o que é a secagem de alimentos. Primeiro, então, vamos entender o que é esse processo. Nada mais, nada menos que a evaporação da água contida no alimento. Isso ajuda ainda mais a sua conservação. Porque o que acontece, gente? O que as indústrias fazem para que os alimentos fiquem por cada vez mais tempo na prateleira? Justamente utilizar aditivos químicos, conservantes, açúcar, porque o açúcar é um excelente conservante, mas é muito mal para o nosso corpinho. Então, o nosso corpo precisa trabalhar muito para processar todos esses insumos que a indústria coloca no alimento e ficar tanto tempo ali na prateleira do mercado. E o nosso corpo precisa trabalhar muito para conseguir excretar tudo isso que é contido nesses alimentos industrializados, porque o nosso corpo não entende como alimento, tá? O nosso corpo entende como um corpo estranho. Vírus, bactérias, o nosso corpo foi projetado para combater, mas ele não foi projetado para combater conservante sintético, corantes e excesso de açúcar refinado. Eu não quero ser radical não, tá, gente? É lógico que o nosso corpo é perfeito, ele dá um jeito de excretar todas aquelas porcarias que a gente coloca. O grande problema é que, na verdade, a gente está ingerindo uma quantidade muito superior à capacidade do nosso corpo, né?
É só a gente ver em volta aí a quantidade de doenças, de problemas que as pessoas estão tendo na saúde, e isso tudo a gente sabe que é através da alimentação, né? Porque a gente é aquilo que a gente come. Então, se a gente está tendo reação alérgica nada mais é do que a reação que o corpo está mostrando a algo que a gente ingeriu, algo que a gente tocou, porque a nossa pele também faz parte do nosso corpo. Então, quando a gente passa, por exemplo, um creme cheio de química, você está se alimentando daquilo. Aquilo é absorvido através da sua pele. Então, olha quantos cuidados, quanta atenção a tudo que a gente come ou que a gente passa na nossa pele. Então, quando a gente utiliza os métodos naturais de conservação de alimentos, isso diminui o número de aditivos químicos que é colocado no nosso corpo. E os nossos produtos começam a ficar mais inclusivos, de melhor aceitação para aquele público que já busca isso, já tem a consciência de que a gente precisa ter alimentos de uma forma menos industrializada, para que seja evitado tudo isso, né, que a gente está assistindo aí na nossa vida no dia a dia. Eu vou repetir, saúde é prevenção. E a gente está aqui para ajudar as pessoas que desejam ter esse tipo de alimentação sem uso de todos esses aditivos químicos que as indústrias colocam aí no nosso alimento. E claro, se livrar de uma vez por todas da indústria dos medicamentos, das farmácias dos bairros, né? Olha quanta farmácia tem aí, quanto que eles estão lucrando através dessa sua falta de consciência alimentar. A cultura da fruta seca aqui no Brasil está bem engatinhando ainda, porque aqui a gente não tem, a gente está bombardeado de produtos industrializados, as pessoas não se dão o trabalho de preparar o próprio alimento, né? Então, em culturas mais avançadas, em pessoas que têm uma consciência maior sobre a alimentação, eles têm essa preocupação de preparar o próprio alimento em casa, e aí sim a desidratação faz parte do dia a dia. Outro grupo de pessoas que costumam gostar de secar os alimentos em casa são aquelas que vão acampar, que vão fazer trilhas longas, né, caminhadas por bastante tempo. Você vai ter um alimento ali, porque com a secagem dos alimentos a gente retira o peso deles, né? Então aqui, por exemplo, poderiam ter umas 4 ou 5 caixinhas de morango, o que seria um peso. A gente conseguiu, ficar tudo levinho, né? Com a retirada da água a gente conseguiu secar essa fruta e você leva na bolsa para qualquer lugar, sem ter esse volume todo. Mas você vai ter aqui todos os benefícios dessa fruta maravilhosa. Sendo o seguinte, quando a umidade, a água sai do alimento, o mesmo ocorre com o micro-organismo que estragam esses alimentos ao longo do tempo. Quando você armazena alimentos secos, as bactérias, os micro-organismos não podem crescer. Você pode preservar esse alimento por um período muito tempo, porque o fungo, a bactéria precisam desse meio aquoso. Se você retira a água, você não tem espaço para crescer esse tipo de micro-organismo. E aí muita gente me pergunta, Ju, qual é a validade da fruta desidratada? Vai depender de tantos parâmetros, né? No treinamento a gente aprofunda muito isso, para você entender tudo que você pode fazer para manter a maior consistência, a maior vitalidade, a maior beleza dessa fruta por um período maior de tempo. Acontece que, por exemplo, eu posso guardar essa laranjinha aqui por um ano. Pode ser que daqui a um ano eu pegue essa laranja, ela esteja boa para comer, não vai me fazer mal. Só que ela pode começar a ficar um pouco oxidada, natural, se eu colocar numa embalagem, por exemplo, que passa a luz natural do dia. A luz também traz essa oxidação com o tempo. Então pode ser que essa laranja dure um ano numa prateleira, num pote de vidro aberto assim que pegue, que receba a luz direta. Ela vai estar comestível, ela vai estar estragada, não vai ter micro-organismos. Porém, ela vai estar oxidada e não vai ser algo assim bonito, não vai estar esteticamente bonito, não vai estar talvez com um cheiro muito assim interessante, tão fresquinho quanto esse aqui. Por isso eu digo, por mais que esteja desidratado, por mais que você tenha retirado a água desse alimento, como o mais fresco possível. Você pode sim ter um produto aí até um ano, mas quanto mais tempo, pode ser que você perca um pouco essa beleza dessa fruta aqui. Por que eu tô falando com a laranja principalmente? Vocês encontram muita laranja desidratada para vender nessas lojas a granel. Essas laranjas vêm, nem aqui do Brasil, vem lá de fora, sei lá de onde é que vem, uma laranja feia, escura. Aqui não tem nem mais cheiro de laranja. Então fica a dica aí, a laranjinha mais fresca possível e bota uma validade até 3 meses no máximo, tá? Para você ter esse frescor e o seu cliente receber também. O que adianta você colocar 6 meses de validade e o seu cliente pegar daqui a 6 meses e ela não tá com essa cor bonita? Não é essa experiência que você quer passar pro seu cliente, né? A gente quer passar uma experiência maravilhosa e essa experiência maravilhosa tem a ver com o frescor da sua fruta seca. A secagem do alimento é realmente um processo simples que qualquer um pode fazer. Tudo que você precisa de um pouco de ar quente que retire a umidade dos alimentos. E isso a gente encontra
com o nosso maior secador que existe, que é o sol maravilhoso, essa fonte de energia, de calor aí, que as pessoas que vivem em partes ensolaradas no mundo secam seus alimentos ao sol, né? Historicamente, esse é o método de conservação mais antigo. Você ainda vê muita gente, principalmente lá nos países de Oriente Médio, né? As pessoas colocam lá as suas frutas secas para secarem ao sol. É claro que a gente pode contar também com equipamentos de secagem que facilitam esse processo, principalmente para quem não tem acesso a muito sol ou que mora dentro de um apartamento. Sempre surge aquela dúvida: Ju, eu consigo fazer isso no forno? É claro que você consegue usar o forno, só que o forno ele não foi projetado para isso. Então você vai ficar muitas horas com seu forno ligado para secar um pouquinho de fruta, a nível de você experimentar, ou então se você tem um alimento que está estragando, você pode colocar uma vez. Agora, fazer disso algo regular não vai ser bacana, você vai gastar muito gás, né? O seu forno, como eu falei, não foi projetado para isso. Agora, quando você puder, você invista em equipamentos próprios para isso, tá? Que pode facilitar muito aí o seu trabalho. Agora, vamos falar dos benefícios de ter esse tipo de alimento em casa. Quais são os benefícios quando você utiliza a secagem de alimentos? A primeira vantagem é que a gente não precisa utilizar conservante, né? Como eu falei antes, o processo de secagem ele retira a água, fazendo com que você não tenha ambiente propício para desenvolvimento de micro-organismos no seu alimento. Outro benefício é que ele não perde os nutrientes, pelo contrário, ele intensifica, ele potencia. Na verdade, ele não aumenta, mas ele concentra. Então, toda a sua fatia de rodela de laranja que estava aqui pesadinha, tá tudo aqui, ó, concentradinho. Lógico que tem uma perda mínima ali de vitamina C e tudo mais, mas quanto mais vitamina C tiver a fruta, quanto mais fresca for a fruta que você for secar, mais ela vai reter essas vitaminas que são mais sensíveis, como a vitamina C. Então as fibras, o sabor, o aroma, a cor, tá tudo preservadinho aqui quando você seca o seu alimento com técnica, né? Com um pouco de conhecimento aí sobre essa arte maravilhosa de desidratar. E é isso aí, gente. À medida que a água sai, o sabor intensifica, o cheiro intensifica, é tudo maravilhoso. Eu falo sempre assim, gente, tá deprimida, tá chateada da vida? Abre um pote de laranja seca, de tangerina desidratada e dá uma cheiradinha que você vai ver que seu dia vai ficar muito melhor. Então, na desidratação de alimentos, requer somente o ingrediente, o alimento que você está secando. O resultado é um alimento 100% natural, que vai permanecer saboroso e nutritivo por muitos meses. Agora, a armazenagem desses alimentos desidratados é muito mais fácil, né? Os alimentos secos tendem a ocupar menos espaço na sua casa, no seu ambiente, na sua loja, né? Talvez a quantidade de laranja que tem aqui, né, ocuparia um espaço muito maior, um peso muito maior. Então, aqui tem a facilidade de você ter um alimento com um espaço reduzido, com um peso reduzido também. E se você for parar para pensar, você ainda terá o controle sobre aquilo que você coloca na mesa, na sua casa, na sua família, né? Porque como você está secando sua própria comida, você pode ser mais exigente, né? Você pode escolher os seus alimentos favoritos, orgânicos, com confiança, sabendo que eles estão livres de pesticida, outros produtos químicos aí. Então, melhor ainda, como os alimentos secos são tão compactos, você pode levar para qualquer lugar, dentro da sua bolsa, na sua mochila. Gente, vamos combinar que comer fruta in natura é maravilhoso. Agora, imagina você poder ainda comer suas frutas favoritas em qualquer lugar. Levar para o trabalho, levar na bolsa, no cantinho, não pesa nada, né? E é 100% natural. Um cacho inteiro de banana seca cabe tranquilamente aí num potinho, num Tupperware que você tem na sua casa. Bem, a desidratação utilizando um equipamento, você tem um forno aí com circulação de ar ótimo, se você tem aí realmente um secador de alimento, cai dentro. A temperatura máxima aí dos alimentos é 60 graus. Muita gente trabalha a temperaturas mais baixas, quem trabalha com alimento vivo. Tá? Ela precisa estar dentro dessa margem aí, de 35 até 60 graus é o tempo, é a temperatura ideal para a gente secar os alimentos. Então é importante que a gente tenha um ambiente que tenha circulação de ar, né? Que esse calorzinho vai fazendo a água evaporar e a circulação de ar faça com que essa umidade saia para fora desse alimento. Tá? Então é que nem roupa no varal quando a gente vai secar. Né? Aquele vento quente passa, as moléculas de água se grudam naquela corrente de vento seco e vai embora da roupa. Então é exatamente isso que vai acontecer com a sua comida dentro de uma secadora de alimentos, tá? Ali dentro tem um ambiente quente, que tem a ventilação que vai carregando aquela umidade para fora e a sua fruta vai secando ali dentro. Eu vou te mostrar agora alguns princípios que você deve seguir para obter os melhores resultados na hora de ter os seus alimentos desidratados. Então vamos começar a falar aqui como é que você vai cortar suas frutas. Antes de você começar a pensar, Ju, como é que corta a fruta? Quantos milímetros? Qual tamanho? Qual formato? Esquece receita. Pensa no que você quer de resultado final. Esquece essas receitas que tem na internet, da forma que você tem que fazer, não tem forma certa.
Você vai decidir a forma correta que você quer secar o seu alimento. Se você quer um moranguinho assim, ao compridinho, você vai fatiar assim. Se você quer rodelinha, você vai fatiar ao contrário. Então, tudo isso é você que vai escolher. Então, pensa sempre o que você quer de objetivo final. O que você quer de produto final. Ju, eu quero fatias de morangos assim, fininho, tá? Porque o morango desidratado, ele fica como se fosse uma folhinha de papel desidratada, gostosinha, com o sabor de morango. Não é aquele morango cristalizado que vende na loja como morango desidratado. Aquilo lá leva açúcar. No processo de cristalização, o açúcar sai a água e o que fica no lugar é a calda de açúcar. Então, você vai estar comendo a sua fruta carregada de açúcar refinado, o que não faz nada bem, tá? Então, aqui a gente está falando da fruta in natura pura. O morango puro, sequinho, ele fica assim, ó, fininho. Você até consegue uma espessura um pouquinho maior, que esse aqui foi fatiado bem fininho, tá? Eu adoro. Mas você pode fazer um pouquinho mais grosso. Mas você não pode, por exemplo, colocar o morango inteiro. Se você colocar o morango inteiro, ele vai ficar feio, vai ficar mochibento, vai ficar escuro, tá? Então, porque ele vai oxidar, excesso de umidade também oxida. Então, quanto mais fino você fizer a sua fatia de fruta, melhor para a retenção da cor bonita dela também. Tá? Então, tem aqui. Então, pensa comigo, Ju, o que eu quero de resultado final? Aí você vai traçar o seu objetivo para chegar naquele resultado final. Então, não fica buscando receita. Busca dentro de você qual é o seu objetivo com aquela fruta, com aquele alimento que você quer secar. Aqui, por exemplo, eu tenho a maçã. Você pode estar fatiando a maçã com caroço e tudo, né? Tá aqui, ela fica linda, fica ornamental. Essa daqui é uma maçã, sim, só que tá tingida de forma natural. Já falei que você pode tingir com a cor natural que você quiser, utilizando o caldinho de outras frutas. Ou como você pode também tirar o talo da maçã com aquela ferramenta de tirar a sementinha da maçã antes e depois fatiar, você vai ter uma maçã com aquela rodelinha abertinha no meio. Então, escolha o que você quer de resultado final e depois você vai atrás de cortar as suas frutas e conseguir o seu objetivo aí. O mais importante é que você faça tudo de forma uniforme. Então, se você escolheu esse formatinho de maçã, corte todas as suas maçãs no mesmo formato, na mesma espessura, para você ter uma secagem uniforme, seja no sol, seja no forno, seja no secador de alimentos profissionais. Para você ter essa secagem uniforme, corta tudo igualzinho, tá? Então, se você vai fazer maçã, fatie todas as suas maçãs no mesmo tamanho, no mesmo formatinho, para você ter uma secagem eficiente por igual. O tempo de secagem varia demais, gente. Não se prenda tanto. Morango leva 6 horas. Não! Vai depender de tantos parâmetros. Vai depender do clima, do tipo de secagem que você está fazendo, da espessura de corte, do tamanho dessa fatia, se é um morango grandão. Lembrando, a secagem ocorre de fora para dentro. Então, quanto maior for o tamanho dessa área de secagem, mais tempo vai levar, tá bom? Lembra sempre disso. Algumas frutas têm uma superfície mais seca. Então, por exemplo, se você fizer fatias de abacaxi, quando você corta ele não pinga, ele tem uma superfície molhada. A maçã, a banana, quando você corta, não tem uma superfície seca? Então ele não pinga, ele vai secar mais rápido, tá? O processo de secagem vai começar mais rápido do que essa fatia de abacaxi. Isso eu tô falando de frutas que são fatiadas, eu não tô falando da fruta inteira, tá? Não tô falando da banana passa, por exemplo, que é um processo mais longo. E para quem deseja comercializar, é um mix de produtos, um mais gostoso que o outro, né? A gente consegue fazer os rolinhos de fruta, as frutas desidratadas, lâminas vegetais, barrinhas energéticas, chocolate na desidratação, né? A gente consegue colocar os toppings desidratados no chocolate, casquinha de sorvete, fruta em pó, trabalho com infusões, chás, é um universo realmente infinito. Então, basta você usar sua criatividade, ativar o seu modo criativo e aprender um pouquinho das técnicas de secagem para você arrasar aí nas suas combinações. Eu achava o máximo aquelas balas importadas e o que eu queria mesmo era ter algo parecido que eu pudesse oferecer para os meus filhos tranquilamente. E dá para você fazer dessa forma, utilizando as frutas secas, né? Vocês viram os rolinhos de fruta aí que estão, ó, por igual aí na estética dessas frutas açucaradas importadas, cheias de corante artificial. Esse sim, você consegue entregar para os seus filhos as frutinhas, os rolinhos de fruta, e você pode usar isso também para eliminar o açúcar da sua dieta, né? Que você vai ter um docinho ali para comer no dia a dia. Então, você tem algo para entregar valor nutricional, qualidade de vida, um meio de faturar dinheiro também, que a gente viu um monte de opções aí para quem quer empreender na área, ajuda a ter uma alimentação mais saudável, melhora o aproveitamento das frutas, que a gente tem um descarte de fruta imenso, e é um alimento inclusivo, né? Livre aí de produtos alergênicos como glúten, corantes, o próprio leite, né? Que muita gente, a maioria dos doces que a gente encontra na rua para vender,
todos levam leite. A gente tem aí uma quantidade imensa de crianças que são APLV, crianças que tenham até intolerância à lactose também. É uma verdadeira aposta de um produto funcional inclusive, tá? De fácil aceitação no mercado. Então, se você deseja uma mudança de profissão e trabalhar com doces funcionais, atuar na área de desidratados vai te ajudar a inovar e criar cada vez coisas mais bonitas. Pode apreciar frutas de outra maneira, buscar uma nova fonte de renda. Gente, é algo que eu sou apaixonada e eu tenho como missão divulgar esses doces para que mais pessoas possam ter acesso a um lanche saudável de alta fonte de energia que pode ser consumido em qualquer lugar. Se você está aí modificando seus hábitos alimentares e está em busca de lanches mais saudáveis, os alimentos secos são os alimentos perfeitos para sua vida, seja para comercializar ou navegar num oceano azul de possibilidade, ou para o seu consumo próprio, para sua família, você terá sempre à mão um docinho do bem maravilhoso. Eu quero encerrar esse vídeo aqui mostrando a minha flor de banana para vocês verem que coisa linda, que coisa delicada, que produto maravilhoso para a gente trabalhar. A gente tem uma produção de banana imensa aqui no Brasil e o mais interessante é que eu posso criar os meus formatos através dessa técnica de secagem. Então, para quem não conhece, essa técnica aqui é uma técnica que a gente bate a nossa fruta, processa ela e coloca para secar em formato de folha. E aqui depois a gente modela no formato que a gente quiser. Eu tenho aqui, ó, uma flor de banana. Então eu vou dar uma mordida aqui nessa flor para vocês entenderem o que eu tô falando, gente. Porque muita gente tem vontade de comer um docinho, né? E esse docinho aqui é sim um doce que você pode estar comendo sem culpa no cartório, porque você vai estar comendo e vai estar nutrindo o teu corpo. Porque muita gente tem vontade de comer um docinho e ao invés de você ir na padaria e comprar um doce de açúcar que vai te fazer mal, cheio de gordura, que você vai ficar culpado o resto do dia, você vai se nutrir com uma banana, gente. Isso aqui é uma banana no formato de flor, num formato delicado, maravilhoso. Então vamos lá, olha só. Falou sério. Muito divo isso aqui. O mais legal é que você pode saborizar suas frutas. Então aqui com essa banana você pode colocar gengibre, cúrcuma, pode colocar canela, pode colocar o sabor que você quiser. Você vai agregar e vai deixar ele do jeitinho que você gosta. Então não deixe de seguir o nosso canal, compartilhar esse vídeo para as pessoas verem as possibilidades que a gente tem para fazer com essas frutas divinas e maravilhosas. Um beijo e até o próximo encontro.